A esofagite eosinofílica é uma doença crônica, imunoantígeno mediada, e que é caracterizada por sintomas de disfunção da motilidade esofagiana associada a infiltrado eosinofílico na mucosa. É uma doença rara, né, que acomete aí de 0,1 até no máximo 1% da população, mais frequente no sexo masculino, 3:1, em adultos jovens, 20 a 40 anos, e é a principal causa de disfagia e impactação alimentar em adultos. Então você tem lá, que cai na prova, paciente tem impactação alimentar, de repetição, não tem nenhuma lesão. Esofagite eosinofílica é uma possibilidade, que é a principal causa de disfagia e impactação alimentar em adultos. Ela pode estar relacionada com a hereditariedade, né? Normalmente você tem uma história familiar positiva em 7% dos casos, uma história pessoal de atopia em 50% a 80% dos casos, então é muito associada à história familiar e pessoal de atopia, doença respiratória crônica, e também com a doença do refluxo, em 40% dos casos. Isso aqui gera algumas confusões, mas hoje nós temos bem definidas o que é esofagite de refluxo, o que é esofagite eosinofílica, o que é refluxo, o que é esofagite eosinofílica que responde a IBD. Então hoje tem essas diferenciações todas que eram um pouco mais controversas no passado. O quadro clínico, ele é o indivíduo apresenta disfagia, impactação alimentar, são os sintomas mais característicos, mas pode apresentar também sintomas de doença do refluxo, como pirose, regurgitação, dor abdominal, dor torácica, cardíaco, e o globus, né, que é aquela sensação de uma bola que sobe e desce. Em crianças, como muitas das vezes elas não sabem relatar esses sintomas, o que você vai observar é inapetência, intolerância alimentar e às vezes nos casos mais extremos até perda de peso. Na abordagem diagnóstica, primeiro, como em tudo na medicina, a suspeita clínica é fundamental, a endoscopia digestiva alta com biópsias esofágicas, a histopatologia, que vai realmente fazer o diagnóstico, é a reavaliação após o uso de IBP. Então, as alterações esofágicas que nós podemos encontrar é redução do padrão vascular, uma mucosa aveludada, sulcos ou estrias longitudinais, grumos brancos ou exudato, traqueização ou felinização esofágica, e outras alterações como anéis, estenose, febrilidade, mucosa em papel crepe, ou seja, uma mucosa que rasga facilmente, vai aqueles papéis crepe mesmo, né? Redução da luz esofágica difusa aí nos casos mais acentuados. Então aqui nós temos essa mucosa aveludada, né? Então, um apagamento dos vasos submucosos, da paliçada vascular, esse aspecto mesmo de um veludo. Aqui bem nítido as estrias, né? Longitudinais, parece que passou uma unha de gato, arranhou, e menos evidentes, mas aqui nós temos alguns grumos brancos, são os microabscessos eosinofílicos, que é um acúmulo de eosinófilos, esses microabscessos eosinofílicos, aqui estão mais evidentes, né, esses grumos brancos, esses microabscessos eosinofílicos, e aqui a traqueização do esôfago, né, ou felinização do esôfago. O esôfago felino ele é mais ou menos com essa apresentação, então um achado que a gente pode ter também. O exame endoscópico, nós vamos, como sempre, procurar manter o mais limpo possível, né? E é interessante a gente mostrar esses filmes, essas imagens dinâmicas, né? Porque endoscopia lá você vai ser um exame dinâmico. Então, muitas vezes só com uma foto você não consegue fazer o diagnóstico. Então, o vídeo às vezes cai na prova desse jeito. Um vídeo simples você dá o diagnóstico e o tratamento. Aqui é um caso mais avançado, né? De várias estenoses esofágicas e que a biópsia confirmou realmente a esofagite eosinofílica. Algumas delas até permitindo a passagem do aparelho com uma certa resistência, né? A gente dilata com o próprio aparelho, você vê que tem vários pontos de estenose. Tá? Obviamente são casos mais avançados da doença, né? Você já vai pegar aí um indivíduo bem sintomático, com impactação alimentar, com disfagia. Além da biópsia esofágica, lembrar de biopsiar o estômago e o duodeno, para diferenciar a esofagite eosinofílica da gastroenterite eosinofílica, são entidades diferentes. Okay? Então, os principais achados histopatológicos, né, são aquele critério mais
falado, são os eosinófilos territoriais maiores que 15 por campo de aumento, e os microabscessos eosinofílicos, são aqueles grumos brancos, aqueles pontinhos brancos. O que significa aquilo? Aquilo significa 4 ou mais eosinófilos agrupados. Então, eosinófilo normalmente é o quê? Alergia, parasitose ou doença eosinofílica, sem uma dessas duas causas. Por isso que no duodeno, algumas vezes, alguns autores, né, e a gente costuma usar no nosso laudo, aquela suspeita de parasitose intestinal quando tem alguns grumos brancos em cima da porção. Aquilo é o parasita? Não. Aquilo é um acúmulo de eosinófilos, que dá também na parasitose, certo? Outros achados, a hiperplasia basal, alongamento de papilas, espongiose, né, que é o edema intercelular, e o aumento de outras células inflamatórias. Então, normalmente os patologistas fazem essa contagem de eosinófilos, mas não custa nada você ressaltar o seu pedido quando você tem essa suspeita de falar assim, por favor, fazer contagem de eosinófilos para o que eu tiver de aumento, porque é um critério objetivo. Então aqui, mais uma vez, uma imagem do nosso colega Maurício Leite Brasil, mostrando aí aumento de eosinófilos, né, células eosinofílicas, ou mais de 15 no ponto de ligamento, né, com corante específico, elevados, os eosinófilos estão mais posadas aqui. Aqui os microabscessos eosinofílicos, onde você vê acúmulos de eosinófilos, né, formando realmente um microabscesso. Isso aqui que vai formar aquele pontinho branco, a imagem endoscópica. Nós podemos lançar mão também de outros exames, especialmente para fazer diagnóstico diferencial, como a pH-metria esofágica 24 horas, que normalmente tem que ser normal, tem que ser normal esse indivíduo para descartar refluxo. A gente sabe que o refluxo, ele dá no eosinofilia, no esôfago distal. Manometria esofágica, que também vai ser normal na maioria absoluta dos pacientes. O esofograma pode mostrar estenose nos graus mais avançados. E também nós podemos encontrar eosinofilia periférica em até 50% dos adultos. Aumento de IgE, também, que é uma imunoglobulina relacionada com quadros de atopia e alergia. E os biomarcadores, que realmente quer chegar em todas as doenças, não só na esofagianofílica, mas que a gente não tem um biomarcador específico ainda. Como eu disse, é interessante, é importante a gente fazer o diagnóstico diferencial com gastrite eosinofílica, como que a gente vai fazer biopsia, estômago e duodeno. E esses não tem que apresentar eosinofilia. Se apresenta aumento de eosinófilo em todo o trato digestivo, aí é outra doença, outra classificação. Eosinofilia esofágica responsiva a IBP, ou seja, aqueles indivíduos que têm uma eosinofilia, mas que respondem bem ao IBP, é uma doença aí que é um diagnóstico que está sendo um pouco discutido, que isso aí não seria a classe de esofagia eosinofílica. As doenças do tecido conectivo, acalase e diversas outras doenças que podem dar aumento de eosinófilos no esôfago e no restante do trato gastrointestinal. O tratamento ele é dietético, medicamentoso e até endoscópico, nos casos mais avançados. Então, o tratamento dietético você vai eliminar os 6 alimentos mais alergênicos. É o tratamento mais difícil de instituir, porque a maioria das pessoas vão acabar utilizando o tratamento medicamentoso, mas se for um indivíduo bem regrado, que topa fazer esse tipo de tratamento, você vai iniciar, então, retirando leite de vaca, soja, trigo, ovo, amendoim, frutos do mar, e depois reintroduzir aos poucos esses alimentos. Normalmente, esse é um paciente que eu trato em conjunto com o alergista, tá? Normalmente é um paciente que, quando chega no meu consultório, eu encaminho também com o alergista e a gente vai tratando em conjunto. Muitas vezes o alergista sabe manejar essa doença mais do que a gente. O tratamento medicamentoso vai iniciar nos inibidores de monoprodômica. Como nós vimos, existe uma entidade que é a eosinofilia esofágica responsiva ao IBP. Nós podemos utilizar o corticoide tópico, que vai ser o tratamento da maioria dos pacientes, e o corticoide sistêmico, hoje muito pouco utilizado, só nos casos realmente muito graves. Tá? Sempre a gente tenta evitar o corticoide sistêmico por conta dos efeitos sistêmicos, os efeitos colaterais aí indesejados. Os antileucotrientes imunotelucáticos ainda estão em fase de pesquisa, precisa de estudos maiores para realmente entrar no tratamento dessa patologia. Então essas são as doses dos corticoides tópicos que a gente utiliza. Normalmente até onde eu sei, não tem um corticoide tópico para trato digestivo. Tá? Posso estar enganado, mas as últimas vezes que eu li aí, não tinha. Então você usa o corticoide inalatório ao invés de inalar sem embora. Tá? Lembrar que fazer 30 minutos de jejum, boa higiene bucal após o uso para evitar monilias, infecção oportunista na cavidade oral.
O tratamento endoscópico ele vai estar restrito aí aos casos complicados, né? Com estenose refratária, a corticoterapia, onde você vai fazer dilatação do balão hidrostático com sonda de Savary, como nós mostramos anteriormente, e atentar que é um paciente que tem um risco maior de complicação. Por quê? Porque tem uma inflamação ativa no esôfago dele. Esse indivíduo não tem uma sequela, uma fibrose. Além da fibrose, ele tem inflamação ativa. Então, é um indivíduo que a chance de sangramento e perfuração é maior. Então, a cautela tem que ser dobrada. Tá? Então, é uma condição clínica que, apesar de rara, tem sido cada vez mais diagnosticada. Como diz um amigo, apesar de rara, ela é comum. Ela deve ser sempre lembrada em adultos jovens com disfagia e impactação alimentar repetida. Sua apresentação clínica é ampla, né, variando desde casos assintomáticos. Você tem aquela imagem endoscópica, você vai suspeitar, né, porque ele não tem sintoma, mas suspeitou biopsia, até múltiplas estenoses esofágicas. E o tratamento é baseado em medidas alimentares, tratamento medicamentoso, na maioria absoluta dos casos, como eu disse. Mandar para o alergista junto, eu acho que ajuda muito, sabe? A gente muitas vezes não domina esse tipo de tratamento, e esses pacientes já são pacientes que têm várias alergias juntas, alergia respiratória. E a dilatação endoscópica, né? O tratamento endoscópico nos casos avançados. É isso aí.